Muito bem, esse é o nosso terceiro encontro, porém a nossa segunda aula. O primeiro encontro foi apenas uma introdução, então ela não é uma aula, ela é uma introdução. Na semana passada nós falamos sobre quem somos e hoje nós vamos falar sobre o efeito transformador do segundo Adão na sua vida. Lembrando que esse curso são 14 aulas, mais uma introdução, e o objetivo que nós temos aqui é de provocar um crescimento, uma maturidade espiritual na tua vida. Tem coisas, queridos, que na minha vida e na tua vida a gente só vai conquistar com maturidade, não tem jeito. E maturidade não é idade cronológica, maturidade não é tempo de igreja, maturidade é o quanto nós conhecemos da palavra. Há pessoas que nascem e morrem dentro da igreja com uma vida de derrota. Por quê? Porque virou um frequentador de igreja e com nenhum conhecimento da palavra. O que dá crescimento para nós, o que dá maturidade para nós é o conhecimento e a revelação e a aplicação da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, quando você é jovem, você tem um sonho de dirigir um carro, você só vai poder estar habilitado quando você fizer 18 anos, tem aquele sonho de ter um carro, de dirigir um carro, mas você precisa aguardar o tempo adequado para isso. E para as coisas de Deus é a mesma coisa. E entenda uma coisa, queridos, a questão não está em Deus, a questão está em nós. Então tem coisas que não adianta eu ficar orando para Deus, eu pedindo para Deus, se eu não tenho maturidade espiritual para saber conduzir as coisas que acontecem na minha vida. Jesus já morreu, nós morremos com Jesus, nós ressuscitamos com Jesus, nós hoje vivemos no céu, Jesus habita em nós, nós habitamos em Jesus, então o processo ele está completo. E se eu não estou vivendo algo que a Bíblia diz que eu iria viver, o problema não está em Deus, o problema está na minha maturidade. E quando a gente fala de maturidade, a gente está falando do sistema de fé. E quando a gente fala do sistema de fé, a gente está falando basicamente de duas coisas. O nosso conhecimento de quem é Deus e o conhecimento de quem nós nos tornamos depois da nossa conversão. Mas simplesmente ter essas duas informações não são o suficiente para que a gente tenha um sistema de fé maduro. Porque a informação de que nós somos filhos, todos nós temos, mas dificilmente a gente consegue viver continuamente como filho. Então, mais do que eu ter informação, eu preciso crer e viver aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. E é por isso que o processo de maturidade, como a palavra mesmo diz, vem pelo tempo. Da mesma maneira que uma pessoa ela não consegue a sua maturidade espiritual vivendo apenas frequentando cultos, você também não consegue a tua maturidade espiritual vivendo 24 horas o Evangelho, aprendendo 24 horas por dia o Evangelho. Tudo tem um tempo, queridos. Tudo tem um tempo na vida do cristão. O que nós precisamos entender é de que a gente precisa constantemente caminhar por esse caminho que é a maturidade, que é o crescimento espiritual. A Bíblia, Jesus diz assim, olha, tomai o meu jugo. O que é jugo? É aquele negócio que vai em cima da cabeça do boi. E ele fala assim, ó, caminha comigo. E caminhar com Jesus é caminhar nos passos de Jesus. Se você tentar caminhar mais rápido do que Jesus, você vai machucar o teu pescoço. Se você caminhar mais lentamente do que Jesus, Jesus vai te arrastar. Por isso que a gente tem que entender, queridos, que tudo tem um tempo na nossa caminhada cristã. Mais importante da maturidade que eu tenho hoje é o quanto eu tenho amadurecido. E é esse o propósito desse nosso encontro nesse curso. Entenda uma coisa, o teu problema não está fora de você, o teu problema está dentro de você. A partir do momento que você tem seu sistema de fé fortalecido, se você tem claramente quem é Deus, se você tem claramente quem você se tornou após Cristo, não há adversidade que você não saiba lidar.
Você pode não conseguir resolver, mas você sabe lidar com ela. E aí, de novo, voltando para as nossas emoções, elas são simplesmente um sinal de que eu tenho problema no meu sistema de fé. Porque as minhas emoções, elas estão apontando que eu estou com dificuldade de administrar aquilo que está acontecendo fora de mim. Ora, se eu sou filho de Deus, não há adversidade que eu tenha limitação de conseguir administrar. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava andando sobre as águas, que Pedro pensou que fosse uma assombração, e Jesus falou assim: Pedro, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse para Jesus: Senhor Jesus, se é o Senhor, eu quero ir até o Senhor. Jesus falou assim: então venha, Pedro. Naquele momento, o sistema de fé de Pedro estava perfeito. Ele saiu do barco, ele colocou os pés sobre as águas, andou sobre as águas, eis que no meio do percurso veio um vento, abalou o sistema de fé de Pedro. Ao invés de Pedro continuar olhando para Jesus, Pedro olhou para onde? Para a adversidade. E o que aconteceu com Pedro? Teve medo. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Jesus era o mesmo, Pedro era o mesmo, qual era o problema? O sistema de fé do Pedro, que foi, naquele momento de uma adversidade, abalado. E é isso que nós temos que aprender com a nossa caminhada espiritual, queridos. É justamente nos ventos contrários que a gente tem a possibilidade de avaliar o nosso sistema de fé. Porque quando a nossa vida vai bem, quando as coisas estão certas, é natural que a gente tenha uma vida cristã mais tranquila. Mas quando eu recebo uma notícia, quando as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse, quando acontece algo que me tira da minha zona de conforto, da minha zona de segurança, esse é o momento onde a nossa fé, o nosso sistema de fé, ele é provado. O contraponto disso é que nós não podemos e nós não devemos carregar peso pelos momentos onde a gente constata que o nosso sistema de fé ainda ele não está perfeito. Porque se nem Pedro, que foi Pedro, teve um sistema de fé constante, quem dera nós, que estamos caminhando nesse processo, nessa jornada. E essa é a grande armadilha do diabo, queridos. Ele querer te acusar de que você tem uma fé fraca, ele querer te acusar de que você ainda faz coisas erradas, ele ainda dizer que você não é capaz, para querer desestabilizar a tua identidade. Não caia nessa armadilha. Você é um santo, a Bíblia diz, e nós vamos estudar sobre isso hoje. Você é uma pessoa que está num processo de crescimento, num processo de amadurecimento. Eu vivi 38 anos sem conhecer Jesus. Por 38 anos eu fui conduzido pelo sistema do mundo. De repente o casal veio para falar de Jesus para mim, eu me converti, fui para uma igreja. O que aconteceu com a minha vida? Nada. Aconteceu nada. Os mesmos erros, os mesmos pecados, os mesmos defeitos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Porque não tem mágica. Na medida em que eu fui me aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, que eu fui investindo a minha vida no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu fui ressignificando, renovando os meus pensamentos, eu fui fortalecendo a minha identidade e aquilo que eu estava vivendo fora de mim acabou indo se ajustando com o tempo. Ah, o Luciano é perfeito? Longe disso. O Luciano continua lutando com as suas imperfeições dia após dia. E eu vou continuar lutando com as minhas adversidades dia após dia, enquanto Jesus voltar. Esse é o nosso processo, querido. Por isso não carregue culpa pelo teu momento. Às vezes a gente relaxa um pouquinho na vigia do nosso pensamento e a gente sofre o abatimento que nós precisamos aceitar. Que às vezes a gente está fraco mesmo. Ou você acha que eu às vezes não estou fraco? Você acha que eu venho aqui no culto pregar sempre, eu estou bem? É um ser humano, queridos,
que tenho as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas limitações. Às vezes eu estou aqui e meu coração está estrelaçado, mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Deus vai nos renovando. Essa é a graça como filho de Deus. E é assim que a gente tem que viver, verdadeiramente como filho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o efeito transformador do segundo Adão. Grava essa palavra, efeito transformador. Nós vamos falar daquilo que você se tornou no momento onde você decidiu conscientemente ou inconscientemente entregar a tua vida para Cristo. Segundo Adão ou último Adão. Então você vai se acostumando, porque hora eu vou falar segundo, hora eu vou falar último, mas estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós tivemos o primeiro Adão, que é o cara que pisou na bola, que gerou essa confusão na minha vida e na tua vida. E nós temos o segundo Adão, ou o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio consertar a bobagem que o primeiro Adão fez e deixou como herança negativa na minha vida e na tua vida. Então, o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio desfazer as heranças negativas que nós recebemos do primeiro Adão. Tudo aquilo que o pecado provocou na vida de Adão e Eva, provocou na nossa vida, todos os desajustes que foram frutos do pecado adâmico, do pecado original. Jesus Cristo saiu do céu, veio à terra para nos convidar a gente voltar a viver aquilo que Adão e Eva viviam antes do pecado. Jesus veio nos convidar a voltar de volta para casa, voltar para a casa do Pai. Uma casa onde há absolutamente tudo em abundância para nós. Voltar a conviver ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Restabelecer a nossa conexão com Deus. Em última instância, o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos devolver a vida que nos foi roubada em consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então essa foi a função do nosso Senhor Jesus. Desfazer o erro do primeiro Adão e da primeira Eva. Agora, nada em relação a Deus, queridos, é imposto para a minha vida e para a tua vida. Você perceba que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Satanás não obrigou ele a pegar o fruto. Satanás, ele enganou, ele distorceu a palavra de Deus, mas a decisão de comer o fruto proibido foi de Adão e Eva. Então, quando Jesus veio para desfazer os erros do primeiro Adão, você recebeu um convite. Você não foi obrigado, e você não é obrigado. Tudo é uma questão do livre-arbítrio. Se você entendeu pela tua fé de que Jesus é a melhor solução que você tem para a tua vida, você instantaneamente ou de uma maneira absolutamente pela tua vontade, você escolheu caminhar com o segundo Adão. E quando você dá a mão para o segundo Adão, a sua vida começa a ser transformada. E quanto mais você conhecer quem você se transformou no segundo Adão, mais a tua vida é transformada. Mais você se distancia do primeiro Adão e mais você se distancia do segundo Adão. Está claro isso, queridos? Vamos recapitular um pouquinho, porque faz parte do contexto, a aula anterior, bem rapidamente. Lembra que depois de Deus ter criado todas as coisas, com o poder da sua palavra, faltava uma coisa, que era a cereja do bolo para completar a obra perfeita de Deus. Era o homem. Aí Deus pegou do pó, Deus fez um bonequinho, soprou nas narinas do bonequinho de barro, e o homem se tornou alma vivente. Depois de um tempo, Deus olhou para Adão, ele viu que a vaquinha tinha o boi, que o jumentinho tinha a jumenta, que o pato tinha pata, que o cavalo tinha égua, que o porco tinha porca. Ele falou, viu, mas o Adão está sozinho, esse negócio está errado.
E ele percebeu que Adão andava triste, porque Adão via que todo mundo era em dois e o Adão era sozinho. Aí Deus falou, não é bom que o homem viva só. O que Deus fez? Fez Adão dormir, e da costela de Adão ele fez Eva. A partir dali começou o processo de família, de relacionamento, não só entre pessoas, mas entre pessoas e Deus. E tudo ia muito bem. Para Adão e Eva não faltava nada. Tinha a presença de Deus. Andavam nus, não precisava de roupa, não tinha vergonha, não tinha medo. Tinha fartura. Havia, por parte de Deus, dado o poder de o homem dominar sobre tudo que estava no céu, sobre tudo que estava na terra e embaixo da terra. Até que houve um problema. Pelo orgulho do homem, ele foi enganado por Satanás e desobedeceu uma ordenança que Deus tinha dado. Deus, ele quer que a gente seja pessoas apenas obedientes. É por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Para Deus seria muito mais fácil dar uma ordem, vocês vão fazer o que eu quero. Não, ele diz assim, vocês vão fazer aquilo que vocês querem, e há um caminho, há o meu caminho, ou é um caminho que não é o meu caminho. E para testar a fidelidade e a obediência de Adão e Eva, no jardim do Éden havia inúmeras árvores, e no meio do jardim havia uma única árvore. E Deus disse para Adão e Eva, dessa árvore, dessa aqui, só dessa aqui, das outras vocês podem comer, dessa aqui vocês não toquem. Porque se vocês tocarem, se vocês comerem, vocês vão morrer. Querido, você acha que Deus, todo o trabalho que ele teve, ele fez Adão e Eva para morrer? Não, queridos. Assim como ele não nos criou para a gente viver uma vida de derrota, são escolhas que a gente faz. Tinha um bichinho lá, escondido no meio do jardim, astuto, que era Satanás, disfarçado de serpente. E aí Adão estava dormindo, Eva foi dar uma volta no jardim, eis que apareceu a serpente e falou assim para Eva, Eva, olha que árvore bonita, Eva. E ela falou, não, serpente, eu não posso tocar porque Deus proibiu. Falou, não, Eva, não é que você não pode tocar. Você acha que Deus, ele quer que você morra? Isso é um engano seu. E era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva não sabiam o que era o bem e o mal, porque eles eram inocentes, eles não tinham contato com esse tipo de sentimento, com esse tipo de emoções. Até que Satanás disse assim para Eva, Eva, se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Você vai conhecer o bem e conhecer o mal. Aí vem a natureza do ser humano. O grande erro do ser humano, de querer um dia ser Deus, e nós nunca seremos Deus. Nós não fomos criados para ser Deus, nós somos criados apenas à imagem e semelhança de Deus. O mesmo problema que derrubou Satanás do céu é o mesmo problema que fez com que Adão e Eva saíssem do jardim. Por querer ser igual a Deus, não teve dúvida, Adão pegou, comeu do fruto, deu para Adão, Adão comeu do fruto, pronto. Naquele momento houve uma morte. Morte física? Não, Adão viveu por mais 100 anos, houve uma morte espiritual. Deus, ele não coabita onde há desobediência, queridos. Naquele mesmo momento, Deus deu uma ordem, vocês saiam do jardim do Éden, saiam da minha presença. E ali, a partir daquele momento, o homem foi um ser humano caído. E nós, por ser descendentes de Adão e Eva, nascemos, e a gente vai estudar biblicamente isso, separado de Deus. Nós nascemos fora do jardim do Éden. E Jesus quer nos levar para dentro do jardim do Éden. Essa é, em última instância, o resultado da tua conversão, da tua decisão por Cristo. Ainda que você não tivesse o conhecimento do efeito dramático que isso ocasionar na tua vida, a Bíblia diz de que quando você entregou a tua vida por Cristo, pela fé, você voltou a morar no Éden. Você não vai precisar morrer para ir para o céu. A Bíblia diz que você já está no céu.
O efeito transformador de segundo Adão na minha vida foi instantâneo. Te apresentaram Cristo, você escolheu Cristo, decidiu Cristo e instantaneamente você voltou para o Éden. Agora minha cachola aqui precisa ser ajustada, porque está totalmente desajustada. E como é que eu ajusto a minha cachola? Sabendo quem eu sou hoje e quem é Deus. Crendo na palavra de Deus como a única regra de verdade para a minha vida e vivendo exatamente aquilo que Deus disse a meu respeito. Abra a tua Bíblia, eu vou combinar assim com vocês, olha, eu não vou ler a apostila hoje, tudo bem? Eu só vou ler os versículos da apostila, mas eu vou te situar ao que eu estou lendo, para não ficar cansativo como ficou a última aula. Depois você tem o trabalho na tua casa de fazer a leitura. Mas abra a tua Bíblia, que não é apostila ainda, em Romanos 5,12, por favor. Então, quem que pecou no Éden foi Adão e Eva. Foi você? Não. Mas o pecado de Adão e Eva chegou na tua vida e causou impacto negativo na tua vida? Causou. E aonde está escrito isso na Bíblia? Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Qual Adão? Primeiro Adão. Então vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está claro isso, querido? O cidadão pecou lá em 8.000 anos atrás e a gente paga o pato. Mais do que pagar o pato, a gente tem a possibilidade de voltar para o Éden, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, é o preço que Ele pagou pelo amor que Ele tem pela minha vida e pela tua vida. Volta um pouquinho agora, vai no 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que é todos, queridos? Todas as pessoas que nasceram depois de Adão e Eva, nascem separados de Deus, porque pecaram, o pecado foi passado por todos os homens, e todas as pessoas que nascem a partir de Adão e Eva, estão destituídos da glória de Deus, estão fora da família de Deus, estão fora da presença de Deus. Então como é que eu nasci do mundo? Já nasci consciente e inconscientemente, separado de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina. Agora, qual é a consequência? Quais foram os efeitos negativos que isso ocasionaram na nossa vida? Primeiro, e claro e óbvio, a morte espiritual. Quando Deus disse assim, ó, se você comer você vai morrer, a morte física veio, mas foi consequência da morte espiritual. Por que há doença no mundo hoje, queridos? Você acha que o homem foi criado com doença? Não, é fruto do pecado original, consequência que a gente tem até hoje na nossa vida. As pessoas no Velho Testamento viviam 800 anos. Hoje, se arrastado, eu chego a 100, olha lá ainda. O que é isso? Produto do pecado, produto de uma morte que nós passamos a sofrer no nosso corpo físico. Mas a Bíblia diz que nós já estamos no céu, então isso aqui é só uma carcaça. O que importa não é isso aqui, é o que está dentro desse negócio aqui. Então, a primeira herança negativa que nós falamos na semana passada foi a morte espiritual. A segunda herança negativa, nós perdemos o conhecimento de Deus. Por isso que há tanta religião aí, queridos. Essa confusão de igreja, é espiritismo, é cartomante, é horóscopo, é autoajuda, vai para a Índia, tem mais de 1000 deuses lá. O homem fica desesperadamente tentando conhecer um Deus para preencher a sua necessidade interior. E o homem não consegue, porque ele perdeu o conhecimento de Deus. Aí vem o outro cara, que é o inimigo, ele vai criando placa de igreja, vai criando doutrina, para fazer com que você não conheça o verdadeiro Deus. E gera uma confusão, até que a gente se decepciona e a gente se afasta da igreja, porque a gente não consegue encontrar o verdadeiro Deus, porque nós perdemos o conhecimento de Deus, assim como Adão e Eva tinham perdido o conhecimento de Deus, quando eles começaram a ter medo de Deus. Tentaram se esconder de Deus, como se a gente conseguisse se esconder de Deus, que é onisciente. A terceira herança negativa que nós herdamos foi o medo. Lembra que eu falei na semana passada de que quando caiu a consciência de Adão e Eva, que eles tinham pisado na bola com Deus, Deus foi procurar eles lá no jardim e eles estavam escondidos atrás de uma árvore.
E Deus falou assim: Adão, aonde você está, Adão? E Adão quietinho lá com a Eva, lá um abraçadinho com o Adão, onde é que você está? Até que Deus chegou: Adão, o que você está fazendo aí? Ah, nós tivemos medo e nos escondemos. Então a terceira herança negativa que nós recebemos, queridos, é as emoções que quase sempre nos entristece, nos aborrece. E o medo é uma dessas emoções que nós herdamos. A quarta coisa que nós falamos na semana passada é que nós fomos levados, a partir do pecado original e adâmico, a fazer escolhas sistematicamente. No Jardim do Éden, o homem tinha uma única escolha para fazer: não tocar naquela árvore. E hoje a gente vive tendo que fazer escolhas. E muitas das escolhas que nós fazemos hoje nos trazem problema porque são escolhas erradas. E quinta herança negativa que nós recebemos foi aquilo que era atributo passou a ser necessidade. Por que as pessoas hoje no mundo têm esse vício de querer agradar todo mundo? De querer se sentir aceito? Porque elas foram rejeitadas por Deus. Adão e Eva, naquele momento da desobediência, Deus falou assim, ó, saia do jardim, colocou 2 querubins na porta do jardim para que eles não voltaram mais. Então aquilo que era aceitação passou a ser rejeição, e é por isso que a gente fica tentando de alguma maneira conciliar as coisas, para a gente ter aí uma convivência um pouquinho mais harmoniosa, para que a gente possa caminhar na coletividade. A segunda coisa no quinto ponto é a inocência. Eles não tinham vergonha de nada, eles andavam nus. E de repente, quando veio o pecado, eles entenderam que eles estavam nus, eles passaram a ter vergonha e sentiram culpa pela situação pelas quais eles encontravam. E a última, a Bíblia diz que Deus tinha dado autoridade para que eles governassem a terra, e nós hoje nos vemos, antes de Cristo, como pessoas impotentes. Então, esse foi o desajuste que aconteceu em função do pecado original, do pecado adâmico, que nós recebemos por herança, a partir do momento que nós nascemos, até o momento onde nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio a refazer ou corrigir essas heranças negativas, e é por isso que há um efeito transformador na minha vida e na tua vida, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, que nós nos fortalecemos espiritualmente, que a gente vai crescendo espiritualmente, essas heranças negativas cada vez mais vão se afastando de nós e a gente tem transformação da nossa vida. Qual é o X da questão? É a gente entender o efeito drástico da cruz de Cristo na minha vida e na tua vida. E é isso que nós não entendemos. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente acha que a gente mudou de religião, ou que a gente mudou de igreja, que agora não é mais padre, é pastor, não é mais pastor, é padre. Isso é tudo bobagem. Jesus, ele nunca defendeu uma placa, uma denominação de igreja. Jesus sempre defendeu o reino dos céus. E se eu não entendo o impacto que a cruz de Cristo trouxe na minha vida, eu vivo me identificando com o Adão errado. Eu estou no segundo Adão, me identificando com o Adão caído, que não faz mais parte da minha vida. É esse o nosso X da questão na nossa conversão e na nossa caminhada espiritual. Em qual Adão eu tenho me identificado? No primeiro Adão ou no segundo Adão? Naquele Adão caído ou naquele Adão vitorioso? A Bíblia diz que você está no Adão vitorioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar, a Bíblia diz assim, você está em Cristo, Cristo está em você. Então você está em Cristo, que é o segundo Adão. Agora você tem se identificado com o segundo Adão, ou você ainda carrega traços do primeiro Adão na tua vida? Tudo bem? Agora nós vamos entrar na apostila. Essa introdução que eu fiz foi esse trechinho aqui, o efeito transformador. Agora você vai no número 1. O número 1 é a sua vida, a sua nova vida identificada com o segundo Adão. Abra a tua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 6.
Lembrando que você vai precisar ler a apostila na tua casa, tá? Eu só vou ministrar em cima de cada trecho. Se você quiser anotar algo que é importante, você faça isso, mas eu só vou ler os versículos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou junto com ele. Quem ressuscitou, queridos? Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Cristo. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Lembra que Deus disse, ó, você vai morrer, e nós herdamos a morte de Adão e Eva. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Isso é uma parte desse versículo. Qual é a outra parte? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, isso é muito profundo na minha vida e na tua vida. Isso aqui é fundamento. Porque se você não entender isso, e se você não crer nisso, você vai continuar se identificando com o Adão errado. E você vai continuar vivendo com uma vida diferente da vida que Deus tem para você. Então, a única coisa hoje que nos resta do primeiro Adão é a semelhança física. O resto acabou. Não tenho mais nada a ver com o primeiro Adão. Porque eu ressuscitei com Cristo e hoje eu estou no céu. E é por isso que esse corpo aqui, queridos, vai voltar para o pó e não tem importância nenhuma. É outra coisa que a gente tem que pensar. Por que a gente tem medo da morte? Se a Bíblia diz que a gente vai ver Jesus. Se a gente tem medo de morrer é porque meu sistema de fé está com problema. Porque eu estou mais preocupado com essa vida do que ver Jesus. Nós já estamos no céu. Há um lugar para a minha vida e para a tua vida de paz na eternidade. Então, se eu ressuscitei com Cristo e se eu estou assentado com Cristo no céu, a única coisa que eu tenho com o primeiro Adão é a minha semelhança física. O resto não tem mais nada a ver com Adão e Eva. E tudo aquilo que é verdade em relação a Cristo é verdade em relação a mim, porque eu ressuscitei com Ele e eu vivo com Ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender, queridos, de que, e eu tenho dito isso com uma certa insistência, que você não é mais aquela pessoa que entregou a tua vida para Cristo, e que hoje tenta se esforçar para ser uma pessoa melhor. Não, aquela pessoa morreu, não existe mais. Trazer esse entendimento e crer nessa verdade faz uma diferença absurda na minha vida e na tua vida, porque me impede que eu me identifique com o Adão errado. E aí as minhas emoções e as suas emoções, elas vão claramente sinalizar em qual Adão eu tenho me identificado. Se é com um cara que me levou para o céu, ou se é para um cara que me fez um cara caído aqui por causa do erro dele. O quanto o sistema do mundo mexe com a minha vida mostra em que Adão eu tenho me espelhado. Naquele Adão que continua afastado de Deus, ou naquele Adão que me levou para o céu. Ah, Luciano, é difícil. Não é fácil, queridos. E não é para ser fácil, é para você acreditar, só isso. Ah, como é que eu acredito? Aumentando a tua fé. Como é que você aumenta a sua fé? Conhecendo a palavra. Quando eu começo a ver essas verdades na minha vida, e por isso que é um efeito transformador, o meu exterior ele é transformado, queridos. Então o teu problema não está no teu casamento, o teu problema não está na tua vida financeira, o teu problema não está na tua saúde física e emocional, o teu problema é você entender quem você se tornou depois de Cristo. Porque senão a gente continua lutando com as mesmas coisas, da mesma maneira que o Adão caído lutava. E é sempre essa batalha na nossa mente. Pode perceber, queridos, você vem na igreja, você ouve que você é filho de Deus, que Deus tem promessa na tua vida, mas você vive da mesma maneira que você vivia, na maioria das vezes, como você vivia antes de Cristo. Porque não tenho clara identidade, eu tenho só a informação de que eu sou filho, mas eu não tenho isso fortalecido no meu coração. O número 2, a dependência eterna do segundo Adão do Pai. Qual é a grande diferença do primeiro e do segundo Adão, querido? O primeiro Adão, ele quis se tornar independente.
Esse é o problema. Todas as vezes que eu e você quisermos nos tornar independentes de Deus, fazer as coisas através do meu próprio entendimento, do meu própria leitura, eu tenho problema. E se a gente olhar para Jesus, ele foi obediente até a morte. As pessoas maltratavam Jesus, defamavam Jesus, crucificavam, ele não falou um A. Ele sabia que ele tinha que passar por aquela situação, porque era uma ordenança de Deus, e ele obedeceu. Porque ele sabia que a cruz não era o final. A cruz abriu uma nova etapa para a vida dele, e hoje ele está no céu. Às vezes, eu e você, nós estamos preocupados só com o percurso, querido. A gente tem uma visão muito limitada, a gente não consegue enxergar depois do problema. E Jesus nunca olhou para o problema, ele olhava para a promessa. Deus vai me ressuscitar, é promessa dele, e eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar a cruz. Nós precisamos às vezes enfrentar as nossas cruzes. E saber que atrás da cruz tem algo maior e melhor para a minha vida e para a tua vida. Vamos ler os versículos que está aqui na apostila, por favor, que é João 5,30. Vai estar tudo dentro de João para facilitar a nossa vida. Esses versículos estão no número 2, aí a dependência eterna do segundo Adão do Pai. João 5,30. Então, a principal diferença do primeiro e do último Adão, do segundo Adão, é a obediência. Você quer viver como um filho genuíno de Deus, seja obediente a Deus e a sua palavra. 5,30 diz assim, se eu achar aqui. Achei. Jesus dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Obediência, querido, característica principal do nosso Senhor Jesus Cristo, obediência. Nós precisamos nos identificar com o último Adão, sendo cristãos obedientes, independente daquilo que você está vivendo. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele disse aqui, ele vivia pelo Pai. João 8,42. E disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Outra prova de obediência, João 14,10. Não crê tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, queridos, obediência, uma característica importante de Cristo, do segundo Adão, aquele que nós temos que nos identificar. O primeiro Adão caiu por causa da desobediência, do orgulho de querer ser igual a Deus. É um engano a gente achar que a gente pode ter uma vida independente de Deus. Queridos, a estratégia do diabo, ela continua exatamente a mesma, ela só toca uma roupagem um pouco mais moderna. A roupagem agora mais moderna fala de autoajuda, fala do poder da mente, de que você pode tudo aquilo que você crê. É tudo mentira. Para achar ou querer te convencer de que você é Deus. Quando essas coisas que eu tenho recomendado e que a igreja se afaste, se aproxima da nossa vida, e a gente achar que a gente pode todas as coisas através dos nossos próprios esforços, vai acontecer o que aconteceu com o primeiro Adão. Vai cair, vai ter problema. Queridos, a coisa mais fácil que eu e você, nós podemos ter é viver dependente de Deus. Está caindo o céu nas minhas costas, mas eu dependo de Deus, não depende de mim. Essas coisas vão ser mudadas no tempo de Deus, porque Ele é um Pai fiel, justo, que vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Número 3. Sua vida espiritual no segundo Adão é eterna.
Queridos, tanto o primeiro Adão quanto o segundo Adão, eles nasceram fisicamente e nasceram espiritualmente. Eles nasceram iguais. A diferença de um Adão e do outro é o pecado. Um morreu espiritualmente e o outro lutou e venceu contra o pecado. Quantas vezes Jesus Cristo foi tentado na terra? O Wagner pregou sobre isso aqui domingo, lá no deserto. O diabo tentou de tudo para fazer com que Jesus fizesse aquilo que o primeiro Adão fez: pisar na bola, desobedecer a Deus, ceder ao pecado. E Jesus não fez isso. E é por isso que quando nós estamos em Cristo, nós estamos vivos espiritualmente, porque Cristo não cedeu ao pecado e Ele não perdeu sua vida espiritual. E aqui está uma questão muito importante, queridos, porque às vezes a gente fica esperando Jesus voltar para nos levar para o céu. E a gente vive uma vida de migalha na terra, torcendo para Jesus voltar, e está tudo errado. No momento da tua morte e ressurreição com Cristo, o processo de transformação foi instantâneo. As pessoas falam que igreja é como um hospital, isso é uma mentira, não está escrito na Bíblia que igreja é hospital, no lugar de pessoa doente. Igreja é local de filhos de Deus reunidos para destruir os portões do inferno. E que circunstancialmente tem alguns feridos nessa batalha que são cuidados na igreja, mas igreja não é lugar de pessoas doentes. Parar com esse negócio que igreja é hospital, não está escrito na Bíblia que é hospital, que igreja é fortaleza do céu. Os portões do inferno não ficarão de pé contra a igreja do nosso Senhor, há poder da igreja do nosso Senhor Jesus. Agora, para que essa igreja seja manifesta, a igreja tem que entender quem ela é. E qual foi o efeito transformador na igreja quando a igreja se dobrou ao nosso Senhor Jesus? Por isso, queridos, se você está passando um perrengue na tua vida hoje, queridos, não desanime. Para Deus nada é impossível. Para você nada é impossível. Essa coisa de achar que está tudo perdido é a cabeça do primeiro Adão caído. De achar que as coisas não vão se resolver, de que esse negócio não tem mais jeito, é a cabeça de um Adão caído. Você está num Adão se identificando com o Adão errado. Você não precisa esperar Jesus voltar para você ter uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida honrada. Não é hoje, querido. A partir do momento de você entender quem você é na terra e aquilo que a cruz fez na tua vida. Número 4, fala da mudança de Cristo, o segundo Adão em nós. Abra a tua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 15, 22. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você conhecer a diferença do primeiro e do segundo Adão é um fator de vida ou morte para a tua vida. É absolutamente essencial você saber diferenciar um Adão do outro e saber que você está, pela Bíblia, no segundo Adão. E se você se perceber que você está se identificando com o primeiro Adão, lança essa mentira fora da tua mente e passa a viver o primeiro Adão. Diz assim, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em... Você morreu em quem, queridos? Qual Adão? Primeiro. E você foi ressuscitado em Cristo. Agora tem uma palavrinha que faz toda a diferença nesse versículo. Serão vivificados em Cristo. Você está em Cristo. Essa é a palavrinha que dá todo o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Porque se você for no Novo Testamento, queridos, o Novo Testamento todo, a partir de Atos até Apocalipse, ele está dizendo assim, você em Cristo, e o que significa você em Cristo?
Olha a insistência do Evangelho ou das epístolas a partir de Atos. Toda ela está dizendo, você em Cristo, você está em Cristo, Cristo está em você, e as consequências drásticas que isso deveria ocorrer na minha vida e na tua vida. Se você pegar o livro de Efésios, queridos, estuda o livro de Efésios, há 40 referências no livro de Efésios, dizendo assim, você está em Cristo. E a cada referência que ele fala, que o apóstolo Paulo fala que você está em Cristo, tem 10 que falam assim, Cristo está em você. Ter a consciência e crer, queridos, que a gente está em Cristo, é um fator crítico da nossa fé. Cristo está em mim, Cristo está em mim, Cristo está em você. O ponto mais importante da nossa fé, queridos, é a consciência de que nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Ora, queridos, se Cristo está em você, a Bíblia diz que maior é você do que está no mundo. O que você não consegue mudar na tua vida se Cristo está em você? Qual é o momento da tua vida que está te apontando de que é o fim? É mentira. Não existe fim na vida do cristão, nós já estamos na eternidade. É uma questão de eu crer na verdade. Todo o trabalho do diabo é tentar te confundir. Tentar colocar dúvidas sobre aquilo que Deus diz a teu respeito. E aí nós temos um desafio, eu vou ouvir Deus ou eu vou ouvir o diabo? E muitas vezes a gente não cuida da cachola, a gente ouve as mentiras do diabo e por isso que a gente tem problema na nossa fé. Número 5. Para vivermos o segundo Adão, precisamos de um novo nascimento. Ah, Luciano, tudo bem, entendi esse negócio aí do Adão, entendi do primeiro, entendi do segundo. Agora, em que momento eu passo a mudar de Adão? Abra a tua Bíblia em João 3, do versículo 1 até o versículo 8. Então, a Bíblia diz que nós, em função do pecado adâmico, do pecado original, nós nascemos mortos espiritualmente. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com... Em que momento nós ressuscitamos em Cristo, queridos? Vamos entender João 3, do versículo 1 até o versículo 8. Tudo bem? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Olha Jesus dizendo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha que confusão. Nicodemos é típico dos religiosos que a gente conhece hoje em dia. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não entende nada. Se você perguntar onde é que está, o cara vai rapidinho. Era Nicodemos. Ele foi ter à noite uma conversa com Jesus, falou: Jesus, como é que eu entro no céu? Como é que eu conheço o reino do céu? Jesus falou assim: nasça de novo. Aí Nicodemos falou: mas Jesus, como é que eu sendo velho, como é que eu sendo grande, eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha o que Jesus disse para ele. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água, querido? Do ventre. Ok? E aí está dizendo que a gente tem que nascer do Espírito. Se eu não nascer da água e não nascer do Espírito, eu não posso entrar no reino dos céus. Quem nasce antes de conhecer Jesus, nasce fisicamente, mas morto espiritualmente. A gente tem que nascer espiritualmente para que a gente entre no céu. E diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em que momento eu passo
a me identificar ou a viver, estar em Cristo, a partir do novo nascimento. Quando ocorre o novo nascimento? Quando eu entendo o convite do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu creio no poder da crucificação e na ressurreição, e eu declaro através do meu livre-arbítrio, através da minha própria boca, que eu entrego a minha vida para Jesus. Aquilo que eu fiz e aquilo que provavelmente vocês todos fizeram. Disse assim, primeiro, aquilo que o apóstolo, que João Batista pregava no deserto: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz consciente ou inconscientemente na minha vida. E depois você declara que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo é o teu Salvador. Diz a palavra de Deus que nesse momento o Espírito Santo vem habitar dentro do teu espírito e você volta a ter conexão com Deus e você nasce espiritualmente. E a partir daquele momento você é transportado para o Éden. Jesus está em você, você está em Jesus. No ato onde você entrega a tua vida para Cristo, você ressuscita com Cristo e vai morar no céu. E a partir daquele momento a tua vida jamais será a mesma. Você tem um lugar na eternidade, você tem o teu nome escrito no livro da vida, você está livre do sofrimento eterno, o diabo não toca mais na tua vida, você passa a ser um filho aceito e amado de Deus. Vai em Apocalipse 21, 27. Quem vai para o céu, queridos? Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Quando que o teu nome é escrito no livro da vida? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Apocalipse 21, 27, o último livro da Bíblia. João diz assim: e não entrará nela, que é na segunda Jerusalém, que diz a Bíblia, que é o céu, alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não sei se você se lembra, mas quando te convidaram para aceitar Jesus, no final, se não fizeram, deveriam fazer. A pessoa fala assim: Senhor, confirma o nome do Luciano no livro da vida eterna. Confirma o nome do Luciano no livro da vida eterna. Haverá 2 julgamentos, queridos, quando Jesus voltar. O primeiro julgamento para ver Jesus, os anjos assim, deixa eu ver se o nome do Luciano está aqui no livro da vida. Não está. Área. Ah, mas eu... Aqui, ó. Você teve chance aqui de entregar a tua vida para Jesus. Vieram falar de Jesus. Falaram que Jesus te ama. Você virou as costas para Jesus. Não tem mais jeito. Teu nome não está escrito no livro da vida. Sofrimento eterno. Ah, Luciano. Não, está aqui, Luciano. O seu nome está escrito no livro da vida. Você fica aqui do lado que a gente vai ver as suas obras agora. E aí, queridos, a gente vai ter que prestar conta para aquilo que a gente fez e para aquilo que a gente deixou de fazer para o reino do céu na terra. Você está salvo, você está na eternidade, mas haverá uma prestação de conta. Por quê? Nós temos que ter a consciência de que nós somos o corpo de Cristo. E temos uma missão que é o ministério da reconciliação. Nós precisamos levar pessoas para a igreja? Não, nós precisamos levar pessoas para o céu. E um dia Jesus vai cobrar: cadê aquelas pessoas que eu coloquei na sua frente e você estava tão ocupado com o teu trabalho, estava tão preocupado com seus problemas que você não falou do meu amor para ele? E aí a gente vai ter um constrangimento. Eu tenho certeza que eu vou passar por constrangimento. Porque a gente está tão enraizado nessa terra que não nos pertence mais, que a gente esquece de que a gente mora no céu, de que a gente tem um chamado para levar as pessoas para o céu. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nascemos de novo e nós fomos cravados, confirmados no livro da vida eterna. 6. A nova vida traz nova identidade. Aí, cara, eu estou cansado de pregar isso na igreja, né, queridos? Mais importante do que aquilo que você se recebeu é aquilo que você se tornou. Então, quando você entregou a tua vida para Cristo, a primeira coisa que você recebeu, o perdão dos seus pecados. E
o perdão dos seus pecados de ontem, de hoje e até a vida para Cristo. Jesus não vai morrer de novo, que já perdoou. Por isso, se você pecar amanhã, você já está perdoado. Basta você reconhecer, se arrepender, pedir perdão, que não há cobrança sobre a tua vida. Ah, você recebeu a salvação? Você recebeu a salvação. Você recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo. Mas isso é parte só do processo da tua conversão. Mais importante daquilo que você recebeu é a pessoa com que você se transformou. Foi mudado a tua identidade. Na outra aula a gente vai falar muito sobre a mudança que houve na nossa essência, no nosso interior, para você ter a comprovação de que você não é mais a mesma pessoa que você era antes da cruz de Cristo. Então, queridos, você foi transformado em alguém que você nunca foi antes. É outro fundamento, queridos, absolutamente importante você entender a identidade. Mudou o teu DNA. Eu não sou mais o filho do meu pai e da minha mãe, eu sou filho de Deus. A minha mente hoje, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, não é mais a mente daquela pessoa caída, identificada com o primeiro Adão. Vamos ler os versículos, queridos. Qual foi a transformação que aconteceu na nossa vida? 2 Coríntios 5,17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, querido, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você se tornou alguém que você nunca foi antes. Um filho aceito e amado de Deus. Efésios 2,10. Diz assim, Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos quem, queridos? Feituras de Deus. Criados em Cristo Jesus. Olha, queridos, como isso é importante você ter a consciência. Você foi criado em Cristo. Você é feitura de Deus. Você não é mais a mesma pessoa antes de Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Lá para o finalzinho da Bíblia. Mas vós sois a geração eleita. Sabe o que é geração eleita? É povo escolhido. Sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, queridos, você foi tirado das trevas e foi transportado para a luz. Você é uma nação santa, um povo adquirido, um povo de Deus. E por último, 1 João 3, 1, 2. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fostes chamados de Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Aqui está um segredinho, que ele sabe que o mundo gosta de ser? Porque ele não te conhece, porque você é filho de Deus. Então não fique bravo com as pessoas que não te conhecem, porque elas não sabem que você é filho de Deus, por isso que elas não entendem aquilo que você vive na tua vida. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que houve de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Depois eu volto nesse versículo que eu quero explicar algo para você. Então está claro aqui para você, queridos, a sua nova identidade, nova criatura, tudo se fez novo, o resto está morto, não existe mais. Agora, é a questão da identificação, né? Se eu tenho na minha mente que eu não sou nada, que eu não tenho valor, que eu não consigo nada, essa é uma mentira que vai controlar a tua vida. Se você olha para aquilo que você está vivendo e você fala assim, eu não consigo mudar isso, o que vai acontecer com a sua situação, queridos? Ela vai continuar exatamente da mesma maneira que ela é. Agora, quando você se vê como um filho de Deus, que está espiritualmente vivo em Cristo, isso muda tudo aquilo que você está vivendo na tua história.
Queridos, não tem negócio de coitadinho, querido. Ou você assume a tua identidade e luta por aquilo que você quer mudar na tua vida, ou não adianta ficar orando. É simples assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Tem coisas que Deus não vai fazer na minha vida e na tua vida enquanto você não assumir a tua identidade. E a tua identidade é fruto do teu sistema de fé, que é fruto da tua maturidade espiritual. O problema é que as religiões, queridos, eles colocam tanta igreja na nossa cabeça, tanta padrão de tradição, que a gente se limita a vir no culto e na igreja e vai embora para casa. E a gente não sabe quem a gente é. Aí as igrejas falam assim, olha, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de falar palavrão, eles querem mudar o teu comportamento, mas não dizem quem você é. Como é que vai mudar meu comportamento se eu acho que eu sou a mesma pessoa que tem se esforçado para ser uma pessoa melhor? Não dá certo nunca isso. E é por isso que as pessoas desistem da fé, se afastam de Deus. E aí cai na cilada do diabo e o diabo fala, você não pode, você não consegue, isso é impossível para você, está tudo acabado. Aí como você não tem mão disso, já foi em todos os lugares, ninguém nunca falou que você é filho de Deus, biblicamente, mostrando biblicamente, você nunca teve a possibilidade de ruminar isso e de se encher com a palavra de Deus. Você fala, é verdade mesmo, minha vida é uma miséria mesmo, nasci para perder. E é mentira, querido. Pelo amor de Deus, não creia nessa mentira do diabo. Você nasceu para ter uma vida de honra, uma vida vitoriosa, porque você é filho de Deus. E qual é a estratégia do diabo? Gerar essa confusão na tua mente. Ele pega uma circunstância adversa que você está vivendo, e se você está um pouco fragilizado em função da circunstância, ele vai te convencer de que você não pode mudar isso. E como você não está fragilizado, você vai ouvir ele e não vai ouvir Deus. E aí é natural que você não tenha força, capacidade de realizar aquilo que você pode realizar, porque você está com um problema no seu sistema de fé. O diabo não pode tocar na tua vida, mas ele pode te enganar. E se ele fazer você viver uma mentira, a sua vida vai ser uma vida de mentira e as suas emoções vão ser uma mentira. Tudo que você precisa é conhecer a verdade, que você é um filho aceito, amado de Deus e que tudo aquilo que Deus diz a seu respeito é verdade. Vamos lá, agora, partindo para o final, em Jesus você ganhou um novo título, que é o número 7. Eu tenho dito, queridos, que o maior milagre que Deus fez na terra foi nos transformar de pecadores em santos. Eu não tinha a menor capacidade de viver aquilo que eu vivo hoje através dos meus próprios esforços, queridos. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Se você estudar as epístolas, todos os cristãos, ou a grande maioria dos cristãos, eram chamados de santos. E você se tornou um santo. Porque você mereceu? Não, porque Deus te chamou para ser santo. Não é mérito teu, é um convite de Deus. 1 Coríntios 1, 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você entende isso? Que você é santo. O que é santo? Separado de Deus. Uma pessoa que foi introduzida na família de Deus, que não tem mais parte com esse mundo, que não tem mais pacto com esse sistema maligno. Por isso que você é chamado pela Bíblia de santo. Não é aquele santo que fica na parede, mas é você em pessoa. E aí nós temos que quebrar essa coisa assim, eu sou pecador. Não, querido, você é santo. Se você achar que você é pecador, você vai continuar pecando. Se você achar que você é fraco, você vai continuar fraquejando. Se você achar que você é derrotado, você vai viver como derrotado. E a Bíblia diz que você não é nada disso. A Bíblia diz que você é santo, separado, membro da família de Deus, um filho aceito, amado de Deus. Quando você vive isso, queridos, acabou o impossível na tua vida. Pode cair o mundo nas suas costas, você está firme, sabendo que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Então,
Parar com esse negócio assim, eu sou fraco. Mentira! Meu casamento não tem jeito, é mentira. A minha vida financeira está estragada, é mentira. Eu estou enfermo. Você pode estar, mas você não vai continuar tendo se você assumir a tua identidade. A Bíblia diz que na cruz do Calvário Jesus levou todas as nossas enfermidades, física, emocional, qualquer que seja a sua origem. No próximo passo, o que é verdade quanto a Cristo é verdade quanto a você. Se você está em Cristo, Cristo é em você, tudo aquilo que é sobre Cristo é verdade, para você também é verdade. Você tem aí, queridos, um adendo a essa apostila, que é escrito assim, em Cristo. Então eu dividi em 3 tópicos isso. Em Cristo você é aceito, em Cristo você está em segurança e em Cristo você é uma pessoa importante. Agora, queridos, não sou eu que escrevi isso. Quem escreveu isso foi Deus para a tua vida. Isso aqui é verdade sobre a tua vida. Isso aqui é a boca de Deus, o coração de Deus. Diz aqui primeiro que diz, em Cristo você é aceito. E aí você tem todos os versículos e aquilo que o versículo está dizendo. Em Cristo você é filho de Deus. Você é amigo de Cristo. Você foi justificado. Você está unido com o Senhor em um só Espírito com Ele. Você foi comprado por um preço, você pertence a Deus, você é membro do corpo de Cristo, você é santo, você foi adotado como filho de Deus, você tem acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo, você foi remido e perdoado de todos os seus pecados, você é uma pessoa completa em Cristo. Agora, queridos, não se atenha a ler esse negocinho aqui, você tem que ler a palavra. Porque é a palavra que liberta, porque senão a gente fica numa acomodação, anda para casa assim, eu sou filho de Deus, eu sou amigo, não, você tem que pegar o versículo, você tem que entender o versículo, você tem que ruminar o versículo, porque o Espírito Santo precisa da palavra de Deus, não é da palavra do homem. Às vezes nem isso a gente quer investir nosso tempo, que dá muito trabalho, mas querido, se você quer mudar a tua vida, não tem jeito. Você acha que eu mudei minha vida como, queridos? Acordando 4h30 da manhã todo dia para orar e para buscar a palavra de Deus. Não cai do céu. Aí de duas uma, eu quero mudança de vida, ou eu tenho que parar de reclamar para viver aquilo que eu estou vivendo, porque eu não mudo. Porque claro, você não muda, a situação não vai mudar. A segunda coisa é, estou em segurança. Então, queridos, assim, primeira coisa, você é aceito. Independente daquilo que você faz, independente daquilo que você deixa de fazer, independente dos seus pecados, independente dos seus pensamentos, independente dos seus erros, você é aceito e ninguém mexe mais nisso. Deus te aceita como você é. A segunda coisa, estou em segurança. Diz lá, estou livre da condenação, estou certo de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, você está passando por um perrengue na tua vida? Tudo coopera para o teu bem. Talvez você não entenda agora. Espera um pouquinho. Continua firme na fé. Você vai ver que lá na frente você vai entender qual é o propósito de Deus na tua vida por aquilo que você está passando. Eu estou livre de qualquer acusação contra mim. Queridos, se o diabo, se vier uma acusação nele, você está errando de novo, não há acusação contra a tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Não posso ser separado do amor de Deus, fui estabelecido, ungido e selado por Deus, estou oculto com Cristo em Deus, confio que a boa obra que Deus começou em mim será aperfeiçoada, sou um cidadão do céu, não recebi um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Posso obter a graça e misericórdia para ajudar-me nas necessidades. Nasci de Deus e o maligno não pode tocar-me. Quando vier um demônio na sua direção, você fala assim, eu sou de Deus e você não toca em mim. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E ele tem que obedecer, porque isso aqui é a verdade. Sou importante. Aqui, que você é importante. Que ele entenda isso, queridos. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é um ramo da videira verdadeira, um canal na vida do Senhor. Você foi escolhido e indicado para produzir frutos. Você é uma testemunha pessoal de Cristo. Você é o templo de Deus. Você é o ministro da reconciliação.
Você é um colaborador de Deus, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você é criação de Deus, você pode se aproximar de Deus com liberdade e confiança. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Minha recomendação, queridos, para que você comece a fortalecer seu sistema de fé, estude esses versículos. Separe 2 versículos por dia, queridos. Entenda, pega uma Bíblia mais fácil para você estudar e rumine isso aqui. Você vai ver que o Espírito Santo vai fazer com você. Como você vai se fortalecer, como muitas coisas na tua vida, elas vão mudar. E eu sempre faço uma analogia com a Constituição brasileira. Você nasceu no Brasil, ok? Então todos os direitos da tua vida que está na Constituição é seu de direito. Você não fez nada para merecer. Você nasceu, você se tornou um brasileiro, você tem direito a se defender e usar a Constituição a teu favor. Agora a Bíblia diz que você nasceu no céu, então mudou a tua Constituição. Qual é a tua nova Constituição, queridos? A palavra de Deus. Por merecimento, não. Por amor de Deus que fez você entregar a tua vida para Jesus e ressuscitar com Cristo Jesus. E para a gente fechar, você é um filho amado de Deus. Quando você estava no primeiro Adão, você era uma pessoa indefesa e sem esperança, queridos. Acabou isso. Você não é nem uma pessoa indefesa, nem uma pessoa sem esperança. Através de Cristo, abriu um novo caminho para a tua vida. É isso que você tem que entender e é nisso que você tem que crer. Aquilo que você vivia antes não faz mais parte da tua vida. Você passou a ser um filho de Deus, você tem todos os direitos de viver aquilo que um filho de Deus tem o direito de viver. Você não é mais órfão, você tem um Pai Celestial que te ama e que tem um plano perfeito e completo para a tua vida. É nisso que é a verdade, é nisso que você tem que crer, queridos. Você não é mais uma pessoa perdida no mundo. Você acha que você é uma pessoa especial, queridos? Queridos. Acredite nisso. Você é uma pessoa especial. Você tem que acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito, queridos, para que você possa viver a vida que você merece viver, queridos. Claro que a gente carrega um monte de lixo do passado, um monte de traumas do passado, que a gente precisa tratar disso. Mas lembre, você não é mais a mesma pessoa que viveu aquilo no passado, e você não está mais no passado, você está no céu. E você não precisa sofrer tudo aquilo que você sofreu no passado, porque você não é mais a mesma pessoa, queridos. Você é de fato uma pessoa especial, queridos. A única coisa que você fez foi ter aceito um convite para se tornar filho de Deus. Olha que bênção na tua vida, na minha vida. O teu único trabalho, nós não merecíamos, mas você entendeu e aceitou ser um filho aceito e amado de Deus, e agora você tem todos os direitos de viver como um filho aceito e amado de Deus. Entendeu o que aconteceu com a tua vida a partir do segundo Adão, do último Adão? Entende que você não é mais aquela pessoa caída, queridos, aquela pessoa separada de Deus. Você é um filho aceito e amado de Deus, queridos. Acabou as derrotas do primeiro Adão na tua vida. É algo que você precisa acreditar. E não espere sentir para você acreditar, querido. Você não vai sentir, tem que crer. Está escrito na palavra de Deus, eu creio nisso. E aí, lê a palavra, renova os pensamentos. Vier um pensamento contrário, você não dá guarida, manda embora. Você vai se renovando, você vai ver como você vai viver como um filho de Deus, queridos. Não vai ter nada impossível na tua vida. Jesus te levou de volta para casa. Jesus te fez uma pessoa que você nunca foi antes. Você voltou a se conectar com o teu Pai. Passou a viver aquilo que Adão e Eva vivia antes da queda. Agora um trabalho meu e teu é crer nessa verdade. Tudo que o diabo vai fazer é colocar dúvida na verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a verdade e você vai se libertar. Você vai ver que vida que você vai viver nessa vida antes de você poder dar as mãos para Jesus no céu e você viver na eternidade.
Amém?